Tudo bem, gente? Mais um Na Faixa e hoje com a coreógrafa Paula Gasparini. Tudo bem, Paula? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, do pessoal da Faixa Amarela. É um prazer todo nosso mesmo. Vamos falar do que foi esse carnaval de 2022? Vamos. Essa comissão de frente. Eu queria saber como é que essa ideia chega para você e como é que você trabalha ela, como que é o processo e chega no ponto final, assim, de é isso que vai para a avenida. Como é que foi esse trabalho? Foi longo. Talvez por esse tempo grande que a gente teve, né, de mudanças e sem saber se vai ter carnaval, não vai, então as coisas foram, mas confesso também que foi muito prazeroso, muito gostoso fazer. Tirou a gente um pouco da zona do conforto, indo lá para o começo de 2020, quando a gente já recebeu o enredo e soube o que ia ser, foi muito bacana, eu já vi que ia sair muita coisa boa e daria para fazer muita coisa legal. Mas a princípio foi se pedido uma coisa que a gente foi mudando de acordo, talvez por ter esse tempo, por ter o adiamento, não é aquilo, não chegamos ainda no objetivo, a fantasia mudou, não era para ser essa. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eu tive que sair da zona de conforto, não só elas, mas eu também. Porque foi me pedido, a gente foi assistindo vários vídeos, várias coisas, e chegando numa conclusão do estilo mais hip hop, crump, então lá foi eu pesquisar, porque é lógico, a gente tem um pouco de tudo, né, mas eu tenho a minha base que é o clássico, o jazz, o contemporâneo, eu fui atrás do crump, do hip hop para poder trazer isso, essa coisa mais forte, a pegada mais forte para as meninas, né, e tirou elas também totalmente da zona de conforto. Na verdade, quando eu escolhi o elenco, foi pensando numa coisa que acabou virando outra depois, mas deu super certo, foi muito gostoso fazer. Eu acho que se não tivesse todo esse tempo e essa mudança toda de datas, talvez teríamos ficado com algumas coisas aí que não teria tido essa mudança e não teríamos chegado nesse objetivo final que foi maravilhoso e muito gratificante. A gente está falando de uma comissão de frente e de um início de desfile que mexeu com todo mundo que estava assistindo. Sim. A gente na sala de imprensa estava do lado de um camarote e a gente viu a resposta desse camarote. Sim. E aí eu fico pensando assim, Paula, a gente observa o carnaval e eu tenho percebido uma certa, não sei se é uma dificuldade, mas de a leitura do carnaval para o público não ser a mesma que eu tenho, porque eu tenho acesso. Porque vocês têm acesso à história, sim. Essa teve. Você olhava aquela comissão de frente... As pessoas entendiam na hora. Isso. Uhum. E assim, não são todas, né? É uma preocupação do seu trabalho? Eu acho que é assim, foi de toda a equipe. Foi um projeto muito grandioso, então isso trouxe uma certa... todo mundo ali, sabe, lutando e tentando fazer o máximo melhor para poder fazer e trazer essa resposta realmente do público. Não foi fácil, realmente foi um trabalho muito grandioso e que foi exigindo muito da parte interpretativa, da parte técnica, buscando outras técnicas de dança que não eram aquelas que elas estavam acostumadas. Mas assim, esse tempo foi bacana para a gente poder conseguir fazer isso. E ver, no caso a Eva, né, que representava a Eva ali, oprimida e submissa ao marido, e ao mesmo tempo aquelas Liliths ali, com toda aquela... mostrando a voz interior e mostrando a transgressão, a força, o poder da mulher e levando isso para ela e fazendo com que ela se desvencilhasse daquele momento de opressão e aquele momento que ela estava ali submissa e se transformasse, se revelasse. Aquilo tudo foi muito impactante para todo mundo. Eu acho que nos ensaios já dava para perceber que as pessoas realmente se identificavam muito. E no dia, com fantasia e tudo, foi uma delícia, assim, a repercussão do público em cada setor que a gente passava foi algo assim indescritível.
O que eu fico pensando é na leitura do desfile, né? Porque a comissão de frente, ela é uma parte da leitura do que está acontecendo, né? Sim. E aquela era imediato, você já entendia o desfile inteiro com aquela comissão de frente. Nos seus trabalhos, você, como comissão de frente, você tem essa preocupação de que essa leitura seja imediata ou não é uma responsabilidade só sua? Não, não é. Eu acho que tudo depende muito do trabalho em geral. A gente tem que ter um respaldo da escola, que muitas vezes não acontece, e tudo isso é muito importante. Esse ano casou tudo, né? Foi tanta parte do Murilo, que a sensibilidade dele com o enredo desde o começo, e com a comissão o tempo inteiro com a gente ali, todos os diretores da escola, a parte de fantasia. Então foi tudo muito estudado, muito pensado. A gente chegou a fazer muitas reuniões, inclusive com o elenco aqui, para estudar e para poder chegar nesse resultado. Então isso tudo é muito importante, e às vezes a gente não tem, né? Não consegue aquilo que a gente precisa para poder dar esse resultado final. Você é bem discreta na avenida, né? E você é uma mulher alta, uma mulher que tem vários coreógrafos de comissão de frente, tem uns que são mais explosivos, tem uns que dançam com a comissão. Você passa numa boa, né? É que eu sou muito calma, eu acho que isso sempre me ajudou muito, e o elenco fala isso também, não, você é tão calma, e ajuda muito no antes, durante e no depois, porque tem isso também, né? Aquela flor da pele, adrenalina e tal. E dessa vez eu confesso, você me achou calma, mas eu confesso que deu para dar uma extravasada legal. Na hora que perguntava, será a mulher que lidera o real valor? A princípio era para elas perguntarem para o público. Depois a gente mudou, a gente achou que ficaria legal que elas fizessem essa pergunta justamente para a mulher que estava ali submissa, oprimida. E aí eu falei, não, mas espera aí, vai ficar assim essa pergunta para o público? Eu vou fazer a pergunta para o público. Então toda vez que fazia, eu ia lá e perguntava, sabe? Então isso foi, e talvez o calor da plateia, esse entendimento e tudo, trouxe uma adrenalina total, que aí a gente foi se soltando, não teve jeito, né? Mas aí, ó, você tá achando que eu sou mais timidinha? Fala pra mim uma avaliação do que foi esse carnaval, pensando de tudo que a gente passou em relação à pandemia, a mudanças de data, ao tempo de espera. Como é que foi passar por tudo isso e chegar lá no final do desfile, assim, acabou 2022? Ufa, Acho que foi exaustivo para todo mundo, né, em geral. As pessoas que eu conversava, não só da escola, mas de outras escolas, nós somos amigos e a gente tem contato, né, durante o ano todo, e realmente foi bem complicado. Quem a gente encontrava, a gente ouvia falando, eu não aguento mais, era bem assim, estava acontecendo. Imagina você, um elenco que foi pedido isso para mim esse ano, mais profissional, mais adulto, pelo tema em si, e que tem suas profissões fora isso, né? Eu tinha ali dentistas, eu tinha enfermeiras, eu tinha psicólogas, eu tinha mães, tinha professoras de dança. Então, assim, imagina lidar com tudo isso e aí saber que vai aumentar o tempo e que precisa ter um tempo hábil para o carnaval, mas ao mesmo tempo tem os seus compromissos. Eu tinha meninos ali que dançam em companhias e já estava com toda a carga de apresentações do ano. Então, foi bem difícil para a gente casar tudo isso, conseguir cumprir toda a agenda, que é muito importante, e manter, né, esse longo período. Não foi fácil, não. Acredito que para os profissionais ainda que trabalham em barracões, os carnavalescos, as pessoas que vivem disso, com certeza foi bem complicado, né? Como é que fideliza o grupo? Porque são ensaios exaustivos, na época vai chegando o carnaval, vão tendo mais ensaios. Como é que é o trabalho de fidelizar esse grupo, de você ter esse grupo junto com você? Eu costumo dizer que, assim, eu não tenho muito problema com isso, porque eu sempre trabalhei com um elenco que a gente está acostumado a lidar o ano inteiro. Então a gente conhece cada olhar, cada respiração, cada movimento diferente, a gente conhece porque a gente sabe da vida, é como uma família. Está comigo todo dia, frequenta a escola, participa de competições, então isso me dá uma segurança maior e deixam eles mais seguros também em relação a esse trabalho. Eles confiam, têm essa confiança, então eles sabem que eles vão entrar num local que eles também podem confiar. Mas é claro que não é sempre que o elenco é
somente 100% da escola. Então, com isso, a gente tem que fazer um trabalho aí bem difícil, não vou dizer que é fácil não, porque todo mundo tem que se integrar e entrar numa coisa só. E com esse aumento aí desse tempo, foi mais complicado em relação a isso. Tiveram algumas interveiros, algumas desavenças, por conta das pessoas, às vezes, do carnaval não entenderem que a gente precisava desse tempo, desse dia, para poder também cumprir o nosso compromisso do outro lado, né? Eu tive que, para você ter uma ideia, eu tive que largar aulas aqui na escola, professores também, colocar substitutos, então é difícil, né? Mas a gente tem um joguinho de cintura, vai levando aí. Me conta a sua história, como é que você e o carnaval se encontram, como é que começa essa vida? Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo carnaval, mas quando eu falo pelo carnaval, não é carnaval de bailinhos de carnaval, dançar, não, nunca curti, pelo contrário, o meu negócio era assistir desfile de escola de samba, desde muito pequena, e assim, sempre o que me interessava muito eram as alas coreografadas, que naquele tempo não eram muitas, mas as comissões de frente, né, e com isso foi cada vez mais aumentando, até que eu recebi um convite, eu ainda como bailarina, para participar de uma ala pela Rosas de Ouro, ala só de bailarinas. Eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E aquilo me fascinou de uma maneira assim que é aquela coisa, né? Quando a gente entra, não sai mais. É picadinho, o bichinho que pica, assim. E foi assim que começou. Eu fiquei 2, 3 anos desfilando por essa escola que eu participava. Em 99, já com a minha escola de balé, que tinha acabado, eu tenho 25 anos de escola, já com a minha escola eu fui convidada pela Rosas de Ouro, porque a gente se conhecia por eu já ter participado lá, para fazer uma ala. E fiquei lá durante uns 4, 5 anos, trabalhei no Samba Se Aprende com a Escola, no projeto, Sim. Foi bem bacana, dando aula para as crianças, fiz guardiões de casais de mestre-sala e porta-bandeira, carros, toda a parte de alegoria, coreografias, e eu fui me apaixonando cada vez mais, até que surgiu um convite para ir através do Tito Arantes, carnavalesco, para eu ir para a Águia de Ouro. Nós fizemos uma ala atrás do carro Abre-Alas, em 2006. E no ano seguinte o Sidney me chamou. Não, eu quero vocês para fazer a comissão. E eu lembro que um ano antes eu falava assim para o meu elenco, eu não sossego enquanto eu não fazer uma comissão de frente. Foi bem assim, e foi muito engraçado, porque um ano depois ele me convidou. E deu super certo. Eu acho que assim, eu fui muito louca, porque hoje eu não faria mais isso. Nos 5 anos que eu fiquei lá, eu participava com a comissão de frente dançando. Eu coreografava e participava dançando, porque eu queria sentir. Eu já não dançava mais, eu não atuava mais como bailarina, porque para você ter uma escola, dirigir é complicado. Mas aí eu queria em janeiro estar lá com o pessoal participando do carnaval. Era uma forma de extravasar, de tirar um pouquinho dessa falta que eu tinha. E como eu amava e sempre quis saber como que era aquela sensação de estar na comissão, pronto, eu vou fazer junto com vocês. Tinha uma harmonia que vinha, claro, mas hoje em dia eu falo, meu Deus, que louca, nunca mais farei isso na minha vida, como que eu pude? Mas deu muito certo, foram os 4 anos de todos nota 10, e foi bem bacana. Era um tempo assim que o balé clássico ainda foi o ano que a X9 trouxe bailarinas, a Águia trouxe bailarinas e outras escolas também. As coisas depois com o tempo começaram a mudar e exigisse uma coisa mais teatral, uma coisa, né, que é normal. E foi bem bacana. De lá eu fiquei 2 anos paradas, porque eu precisei tirar esse tempo de carnaval por conta de uma viagem que eu precisei fazer para levar uma bailarina para o Prix de Lausanne, que é considerado o melhor do mundo. E aí, por ser a primeira vez, para mim isso tinha que ter, eu sou muito assim, né? Tem que ter total entrega, e aí a gente se preparou tudo, aí eu preferi não estar no carnaval. Aquilo para mim foi muito triste, porque eu falei, meu Deus, como assim? Mas eu fiquei 2 anos assim, retornei na Rosas de Ouro fazendo alegoria, tal, conheci o Murilo e daí a gente foi para Peruche. Foi o primeiro ano que ele foi para Peruche, ele me levou para lá e aí continuei o trabalho de comissão de frente e estou até hoje.
Só para a gente se situar, a sua formação é? Minha formação é clássica, mas também tenho formação em jazz e contemporâneo. Na verdade, a gente tem que ter um pouquinho de tudo, né? A formação clássica é a base de tudo, mas eu sempre busquei fazer cursos de jazz, contemporâneo e aperfeiçoamento fora também. Em Nova York, sempre quando eu levo uns alunos, eu procuro fazer cursos de aperfeiçoamento, tudo isso é muito importante. E aí esse instituto aqui é seu? E essa academia minha tem 25 anos. Que legal. Pô. Que legal. Muita história para contar. Pode falar de regulamento? Podemos. Você questiona regulamento, você olha, anota, como que é para você? Olha, sempre costumo olhar. Graças a Deus eu nunca tive um problema grande assim, a não ser de uma coisa que eu acho bem complicada e que não deveria ser julgado na comissão. Talvez isso no Rio não aconteça e eu acho bem complicado acontecer isso aqui, que é essa coisa de falha na pasta, fantasia. Eu acho bem chato, porque, um exemplo, aconteceu um ano de nós fazermos a comissão, eu entrei nos 45 do segundo tempo, mas levamos o carnaval para a avenida e assim, a roupa estava completamente diferente do que foi mandado na pasta. Então, assim, a gente perdeu todos os pontos que você pode imaginar de comissão de frente e não foi pelo trabalho em si, mas por um trabalho de pasta, de desenho. Então isso chega a ser meio cruel, né? Porque a gente faz um trabalho do ano inteiro, que às vezes a escola não consegue ajudar de uma forma... É lógico que são pequenas coisinhas que vão trazer as campeãs e as que vão ser rebaixadas, mas isso acaba prejudicando um trabalho todo, a entrega de um elenco, do coreógrafo. É bem triste, é bem complicado. E eu acho também que essa coisa de passar por várias cabines apresentando a mesma coisa. Acho mais fácil no Rio de Janeiro. Eles têm lá a cabine, eles chegam lá, eles fazem a apresentação e daí vai tudo tranquilamente até o fim. Lógico, eles não vão parar de fazer a coreografia, mas é uma coisa mais sem o compromisso que se tem de você fazer um exemplo. Esse ano foi muito pesado para as meninas, elas precisariam ter um trabalho muito grande em termos de resistência, elas estavam com a face todas tampadas, né? Sim. E a gente não conseguiu praticamente ensaiar com a roupa. Teve um ensaio um dia antes aqui na escola, que eu também acho errado, porque é uma coisa que poderia prejudicar totalmente, como quase aconteceu. Então a gente chegou ali, foi um momento, lógico, eu agradeço por eu ser calma e por poder tranquilizar e tem tudo isso. Mas as meninas, eu comecei a ver que até a metade foi assim, elas se entregaram de corpo e alma. Depois disso, começou a ter uma certa, tipo, você olhava e falava, meu Deus, será que fulano vai até o fim? Aí eu olhava para o outro lado, ai meu Deus, será que ciclana vai até o final? Porque a gente começou a ver esse cansaço, e que é normal, porque uma coisa é você estar preparada para fazer, elas testaram com outras meias, outras coisas, mas não tinha o que era o correto, o que ia ser realmente. Então, com toda a adrenalina, pensando ali no momento, muda completamente, né? E isso acabou prejudicando um pouco. Talvez se fosse só em uma cabine o julgamento, seria mais tranquilo. Mas não, elas têm que estar do começo ao fim, que é a última cabine de julgamento é a delas. Então isso foi difícil. Chegou lá no final, elas passaram a linha, todas passaram mal. Nossa. Todas. Então a gente teve bombeiro ali cortando, porque elas estavam amarradas com fio de aquele enforca-gato. E elas não podiam nem tirar nada, então tinha um monte de gente ali atrás, todo mundo passou mal. Nossa. Então são coisas assim de quesito que eu acho que deveriam ser pensadas. Outras coisas também, talvez a forma de se olhar, um preparo maior por parte do júri, porque a gente sabe de problemas que tiveram em algumas escolas e que não se perdeu ponto. E aí, se é em determinada escola, com certeza você vai perder cada décimo ali. Então acontecem muitas coisas que eu estou falando aqui, mas que todo mundo sabe e eu acho que concorda comigo, né? E esse desafio agora na Colorado do Brás? Estou bastante contente. É uma escola... Eu tive pouco contato ainda, foi a escolha do samba agora, no domingo. Eu achei um samba lindíssimo e o tema muito lindo também.
me agradou desde o primeiro momento que eu vi. Não conheço ainda muito todo o pessoal, a comunidade, mas fui recebida com muito carinho. Eu acho que com certeza vai ser mais fácil até para fazer um trabalho mais tranquilo, por ser aqui mais próximo da gente. Eu estou aqui em Pirituba, né? E a escola aqui no Brás é mais tranquila. Eu acredito que vai dar para fazer um casamento bem legal. Tomara. Tem alguma comissão de frente de algum outro coreógrafo que você tenha visto e tenha te enchido os olhos assim, meu, eu poderia ter feito essa, então não, assim, essa daí foi legal mesmo, pode ser do Rio, São Paulo. Ai, tem muitas. Eu conheço basicamente 90% dos coreógrafos do Rio de Janeiro. Eu conheço de amizade mesmo, porque a maioria deles trabalha com dança, tem grupos e estão nos mesmos eventos que eu também estou. E então a gente conhece pelo lado com o trabalho com a dança, mas no carnaval sempre muda um pouquinho diferente, então, mas a gente sempre fica ali esperando acontecer. Confesso para você que os trabalhos do Rio, Marcelo Misalides, Jorge Teixeira, maravilhoso. Então assim, eu não consigo te citar um. E aqui em São Paulo, eu acho que com os problemas que eu citei e com todas essas coisas que a gente tem, eu posso considerar que todos são assim, merecem nota 1000, são mais que vencedores, porque a gente tira leite de pedra muitas vezes. Então, acho que até seria injusto eu citar um único trabalho. De acordo com o que se tem em mãos, eu acho que todo mundo tira aí leite de pedra com o trabalho que faz. Você chega a conversar com a sua turma naquele momento antes do desfile? O que você fala? Sim. A última palavra deve ser a sua, mas... Lembra alguma coisa? O que você falou esse ano? Esse ano, a gente sempre fala a mesma coisa. A gente costuma no dia se concentrar legal, né? Porque tem a parte de maquiagem, tem a parte de revisar alguma coisa de roupa. Eu fico muito em cima disso. Qualquer coisinha, a gente se reúne para colar solinha de borracha embaixo da botinha para não ter problema caso chova. Então são muitos os preparos. Eu gosto de reunir todo mundo e fazer isso. Mas momentos antes ali, a gente sempre costuma rezar, sempre em círculo, e eu gosto muito de olhar para cada um e que cada um vá passando a frase, eu preciso de você. E aí a gente se reúne falando, todos nós precisamos um dos outros. E vai dar tudo certo, e já deu tudo certo, e vamos lá. E é isso, eu acho que tem que ter, né? Essa calma, transmitir. Eu já passei por muitos perrengues que você não imagina, ali com o portão aberto. Tocando a sirene, portão aberto e acontecendo coisas que você não tem noção. Então aí que eu falo, se a gente não tem essa serenidade, não... Tinha componente meu que já tinha saído correndo e não ia rolar nada. Em questão de roupa que não chegava, muitas coisas assim, bem difícil. Que você deve imaginar. Sim, né? Eu fico imaginando assim, a gente vê passar, né, um sorriso. E acha tudo tão lindo. É verdade, já aconteceu muito. Já aconteceu uma vez, olha só. Ano que falava do samba, Unidos do Peruche. Sim. E eles vinham de instrumentos musicais. Sim. E nesse ano, foi o único ano, eu não me perdoo por isso, mas ao mesmo tempo não foi diretamente culpa nossa. A botinha que a gente encomendou, ela já vinha com um solado especial, só que ela acabou não vindo. E aí chegou de última hora, problemas da escola em relação a acertos e tudo mais. E elas entraram na avenida, mas a avenida estava molhada, tinha acabado de chover. E assim, conforme a comissão foi passando, foi secando a avenida para o restante, porque depois não choveu mais. Eu falei, meu Deus, é um castigo, não é possível. Não, mas né, lógico que não. E assim, a hora que eu vi, que abriu o portão, eu pisei, eu falei, vai escorregar. Porque eu vi como estava. Falei para elas, gente, é assim, tá na parte teatral, qualquer coisa que acontecer, sabe, faz aí a parte teatral, um pedindo ajuda para o outro, e elas estavam todas de instrumento, e era uma coisa mais engraçada, mais solta mesmo. Dito e feito, a primeira entrou pro chão. Paula. E aí ela ficava assim, ó, para todo mundo, tiraram uma foto, saiu no outro dia, em tudo quanto é matéria, porque o pessoal caiu ao delírio, todo mundo amou, foi uma coisa assim, que vocês não têm noção. E assim não prejudicou em nada, porque eu acho que
essa coisa de eu conversar antes, já explicar, gente, vamos no mise-en-scène, o pessoal incorporou. Ela mesma tentou se levantar de todas as formas, ela tinha um tamborim gigantesco, todos eles envoltos assim, eles não conseguiam levantar. Não sei como, ela levantou e ali a galera aplaudindo e gritando e foi assim até o fim, e deu tudo certo. Nós perdemos 1/10 de alegoria porque não tinha um acabamento no braço do sambista. Mas, e a galera veio ao delírio, foi muito bom. Falei, depois disso nunca mais. Vindo o solado certo, não vindo, a gente vai colar o nosso solado de borracha, porque tudo isso tem que se prevenir, não tem jeito, né? Mas aconteceram muitas coisas assim. Tudo isso traz amadurecimento e é o que eu falei, a coisa de ter uma equipe junta, que trabalha junto, que se confia, que só de olhar já sabe, isso faz toda a diferença. Paula, a última pergunta da nossa entrevista. O nosso nome é Faixa Amarela porque no R&B tem aquela faixa amarela que você conhece bem. E aí eu queria um momento seu, assim, um momento só seu, que te orgulha, que está muito bem guardado, assim, quando você chega ali, você lembra e te emociona. Olha, acho que todo mundo sempre fala, né, isso é o trivial. É difícil descrever um momento, porque todos eles são emoções diferentes, são coisas diferentes que a gente vive no decorrer, no preparo. Mas tem um, sim, muito especial, não tirando todos os outros, todos são muito especiais. Que foi a primeira vez que eu fiz uma comissão de frente, que pisei na avenida com as meninas. Aquilo para mim, a hora que eu vi a sirene tocando e abrindo o portão, foi uma emoção que, assim, não tem como nem descrever. Primeiro passo que a gente deu, e assim, eu lembro que como foi a primeira vez de todo mundo, tanto minha como de todo o elenco, e eu junto dançando com elas, o Sidney pegou a nossa mão e levou a gente um pouco para dentro já da faixa amarela. Eita. Vamos lá, fazem o que vocês sabem. Aquilo para mim foi uma emoção que vocês não têm noção, assim. Foi muito especial mesmo. E deu tudo certo e foi lindo e a gente continuou aí por muitos anos, né? E é isso, eu acho que o amor, a paixão pelo que a gente faz, não tem nada que pague isso, né? A cada trabalho, a cada passada que nós damos em cada setor, ver a galera toda aplaudindo e reconhecendo, acho que tudo isso é impagável, né? Perfeito. Paula, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado por disponibilizar um pouco o seu tempo para falar conosco. Estou muito feliz, muito Imagina, eu que honrado. agradeço. Obrigada, Faixa Amarela, e é isso aí. Estamos aqui para novas conversas. Ah, com certeza. Eu vou chamar para uma fazer com os perrengues, né? Fazer uma Nossa, se for para perrengue, pode me chamar. Mas para dar risada depois. Para rir, sim, com certeza. Mas se não for isso, eu acho que, né, não tem essa maturidade que a gente tem hoje. Até os perrengues são importantes pra gente. Você já chegou no final, assim, do tipo, não quero mais fazer isso? Várias vezes. Em vários ensaios também. Principalmente nos ensaios. É complicado, mas a gente também entende que a cobrança é importante, é principal e cada um tem a sua coisa. Tem que cobrar, tem que fazer e a gente tá lá para fazer e dar o melhor, né? Perfeito. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Gente, o Na Faixa fica por aqui. Você que gostou, indique aos amigos, curta, comente, compartilhe. Essa é Paula Gasperini, coreógrafa de comissão de frente, agora na Colorado do Brás. Vamos aguardar o que ela vai aprontar pra gente. Até!